E aí, gente bonita desse canal, hoje o vídeo tá num cenário diferente. Eu tô aqui na sala de casa, que é onde tá meu computador. E eu tava pensando que faz tempo que eu não faço nenhum vídeo falando da casa, né, do projeto da casa e como estão as coisas. E como a gente ainda não tem nenhum desenho, eu pensei o que eu poderia falar sobre o projeto. E hoje vocês vão ver junto comigo as minhas pastas do Pinterest, que foi uma das coisas que foi pedida pelos arquitetos, pra gente separar referências visuais do que a gente gosta, do que a gente quer para cada ambiente da casa. E hoje a gente vai ver isso junto, vou mostrar pra vocês, onde eu tirei minhas inspirações, o que a gente espera desse projeto. E acho que vai ser bem legal poder dividir isso daí e depois a gente comparar como ficou no futuro breve. Antes de tudo, eu vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo aqui. Eu não sei se vocês gostam tanto desse assunto de casa assim quanto eu, mas eu adoro acompanhar e vai ajudar muito para que esse vídeo seja entregue às outras pessoas e entregue os próximos vídeos para você mesmo. E também não se esquece de se inscrever no canal para que você não perder nenhum vídeo. São vídeos toda semana sobre design, sobre tendências e também sobre a minha empreitada de construir uma casa. Bom, eu espero que vocês perdoem também um pouco a qualidade do vídeo maior que tava lá, porque eu tô nessa configuração diferente. Mas vamos para o que realmente interessa. Aqui tem a nossa pasta do Pinterest, como dá pra ver, tá separado por ambientes. Então a gente tem o Office Eduardo, Office Tainá, paisagismo, sala, cozinhas, banheiro barra lavabo, quarto, exteriores, fachadas, e tem algumas coisas soltas aqui que eu não sabia muito bem onde encaixar nesses ambientes principais, então eu deixei meio solto. E naquela reunião de briefing, a gente falou de cada uma dessas referências, o que exatamente eu gostava de cada uma, enfim, para que ela entendesse o que eu tava querendo mostrar com cada imagem dessa. Bom, vamos começar, eu acho, por exterior e fachadas. Eu acho que foi uma das coisas que mais norteou, assim, a ideia da casa pra mim. É justamente ter uma casa que não fosse ultramoderna, né, com bate-banda, né, que não tem um telhado aparente. Porque eu morei numa casa sem telhado aparente quase a minha vida inteira, né. Meus pais tinham uma casa que foi feita dessa forma, que era bem pra frente, assim, do tempo dela. Mas a casa sofreu muito com infiltrações, por mais que ela tenha sido feita com muito cuidado. E eu também sempre gostei da aparência do telhado aparente, né? Como fica a casa, com essa carinha de casa mesmo ali, com o telhadinho. Só que eu não queria ir tanto para aquele lado rebuscadão, assim, de coisas mais antigas, com cara de vó. Eu acho que tem que lembrar quem mora dentro. E eu e Eduardo somos um casal jovem, né? Eduardo trabalha com tecnologia, eu sou designer, então eu queria trazer esse aspecto um pouco mais contemporâneo para essa ideia. E aí, dentro das referências aqui, queria mostrar. Então, uma casa com linhas simples, linhas limpas, mas que tem um telhado aparente, que tem um charme, que tem grandes aberturas, né? São janelas grandes, muita entrada de ar, muita entrada de luz natural. E uma outra referência, por conta da limitação de orçamento que a gente tem, foi escolhido o método construtivo do tijolinho ecológico. Eduardo não gosta da aparência dele laranjinha, do jeito que ele é natural. Então a gente decidiu fazer a parte de fora com o tijolo pintado, que ainda assim ele tem a economia que a gente conhece do tijolo ecológico. Se você não conhece, recomendo muito pesquisar, porque é um tipo de construção bem interessante e calhou super bem para o que a gente precisava. Então aqui vocês vão ver bastante referência, eu vou abrir essa daqui, do tijolo pintado, né? Ainda tem a textura do tijolo, mas ele tá pintado numa coloração majoritariamente aqui branca, porque é o que a gente imagina que a gente vai gostar, que vai funcionar. E também os formatos, né, com o telhado aparente, aqui também tem tijolo, o estilo das janelas, né, então a gente não tá tão preso a um exemplo específico, mas essa ideia geral de projeto que a gente consegue ver aqui. Então, são cores neutras, né? Bastante branco, preto, pedras naturais. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar pedra natural, mas tem aqui um pouco na referência. Mas a ideia é mais focar na pintura, na cor, nos acabamentos, né? E essa janela aqui também amei, achei
maravilhoso. Também tem bastante referência dessas janelas que tem essa altura mais baixa, né? De onde ela começa. Eu não gosto dessas janelinhas que são muito assim, que começa aqui no peito, sabe? Eu acho que essas aberturas mais altas ficam mais bonitas e dá essa sensação de amplitude. Como não vai ser uma casa grande, a gente imagina uma casa aí com cerca de 130 metros quadrados, né? Vai ser 2 pisos. Eu acho que precisa dessas aberturas para dar um pouco mais de amplitude. Essa referência aqui também eu acho maravilhosa, né? Eu acho linda, linda, linda. Enfim, então essas são as nossas referências de exteriores e fachadas, né? O que a gente imagina para essa imagem da casa mesmo. Bom, voltando aqui, eu acho que vamos seguir para o paisagismo. É uma referência bem branda também, né? Ela perguntou que tipo de paisagismo a gente gostava e eu gosto muito de flores, coisas coloridas. Eu queria muito uma bougainville, que acho que a gente conhece como primavera também. É uma folhagem rosa, assim, que ela trepa, é tipo parecida com essa daqui, só que toda rosa. Não sei se vocês conhecem, enfim. Mas eu acho lindo, então eu queria bastante coisas coloridas. Eu adoro lavanda. Ter esse paisagismo um pouco mais natural, por assim dizer, né? Com florzinhas. Pra que isso tenha, sei lá, tenha vida, sabe? Eu não gosto só daquele gramadão grande. Eu acho que aqui dá pra ver bem o tipo de referência que eu gosto. Claro, eles vão estudar que tipo de vegetação funciona, mas é mais ou menos essa a ideia. E também uma coisa que eu pedi muito são essas luzes penduradas. Eu acho um charme, eu acho que a coisa mais linda também. Acho que traz aconchego para casa, né? Não fica só aquela iluminação que, por mais que seja técnica, né, para o jardim, eu acho que quando tudo é muito assim, escondido, muito bem pensado. Eu não sei nem se são essas palavras, né? Mas eu gosto dessa coisa mais despojada, né? Em relação a esse tipo de iluminação externa para jardim. Eu acho que combina muito. Bom, mudei minha câmerinha de lugar para ver se melhora a visualização aqui das referências. Entrando dentro de casa, eu acho que a gente segue aqui para a sala. Eu conversei muito com o Eduardo, né? E a gente sempre tentou olhar referências de coisas que a gente gosta em conjunto. E eu acho muito que a casa precisa refletir, principalmente a personalidade de quem tá lá dentro. Eu quero muito que as pessoas entrem e vejam, não, é a Tainá e o Eduardo que moram aqui em casa. E eu acho que isso se dá muito pelos objetos que a casa vai ter, né? Esses objetos que contam a história, que contam sobre os gostos, sobre a personalidade, sobre o estilo de vida. E apesar das referências que eu juntei, elas estão em 2 momentos. Sobre a parte de estrutura no geral, né? Sobre os acabamentos de piso, de parede, de teto, não sei o que. E também sobre essa parte decorativa, né? Um pouco mais branda também. Então, por exemplo, aqui eu sempre falei pra ela assim, eu gosto da vibe da referência, não é nada muito específico, tipo, não, tem que ter esse sofá, não é isso. É mais a vibe do lugar. Então aqui eu vejo, por exemplo, um lugar que tem decorações, que tem um quadro, sabe, que tem móveis legais, tem um ambiente amplo. Aqui também eu acho que é amplo, eu acho que tem uma estrutura simples, limpa, né, cores neutras nas paredes, para que eu consiga encher de arte, de objetos que aí vão trazer cor e personalidade. Então aqui tem uma referência com janelas também para trazer bastante luz, bastante iluminação, ventilação também. Eu gosto da ideia das estantes, eu acho que já é um item de decoração por si só. E aqui começa a parte decorativa, né? Coisas mais coloridas, eu adoro cor, né? O meu quarto, acho que vocês veem aí atrás dos vídeos, mostra muito isso. Então eu quero muito pendurar quadros, arte, conseguir ter superfícies para colocar esses objetos de decoração, né? Estantes que sejam também bastante decorativas. Uma outra coisa que a gente pediu é não ter muita marcenaria planejada. Então, grande parte dessas referências tem bastante móveis soltos, porque eu acho que marcenaria planejada engessa um pouco o ambiente. Claro que em muitos lugares ela é necessária e ela facilita muito o aproveitamento do espaço, né? Não é que eu quero zero, mas eu acho que a gente tem que ter às vezes um pouco de cuidado para não tampar tudo de marcenaria. Eu prefiro ter esses móveis que são de fato móveis e que a gente consegue mudar de lugar. Então aqui dá pra ver bem, né, esse tipo de referência. O Eduardo também tem bastante quadro em relação aos esportes que ele pratica.
Então, trazer um pouco de cor também nos tapetes, nos estofados. E aí, o restante da estrutura mesmo da casa vai ficar um pouco mais limpa, sem muitas intervenções nesses aspectos. Aí, eu acho lindo esses quadros grandes, uma luminária decorativa. Enfim, essas são mais ou menos as referências de casa que eu tenho aqui e que eu mostrei pra ela, né? Acho que dá pra entender bem a vibe que eu quero trazer pra casa e como que vai se comportar com os objetos de decoração, como que eu quero que sinta quando eu entrar, assim, eu quero ter esse tipo de ambiente para chegar. Seguindo da sala, a gente vai direto para a cozinha, porque a gente pediu um ambiente todo integrado. Observando assim, né, e vendo realmente o dia a dia meu e do Eduardo, a gente usa muito a sala, a TV. Hoje a gente usa bastante no quarto também, mas a gente quer trazer esse momento da TV para a sala mesmo e ter isso integrado com a cozinha, porque são os dois principais ambientes que a gente usa. Para mim é muito importante que quem tá na cozinha veja quem tá na sala e vice-versa, e tem essa integração de fato desses dois ambientes. Eduardo joga muito videogame, a gente joga junto, então para mim era muito importante que ele não fosse para um lugar e ficasse lá isolado fazendo isso, enquanto, sei lá, eu tô fazendo uma outra coisa, né? Pra mim, esse ambiente, e pra ele também, que a gente concordou, era super importante. Por isso que eu quero mostrar pra vocês a cozinha como referência junto após a sala. Pra mim, o principal da cozinha é ter iluminação e funcionalidade. Eu acho que muita gente deve falar isso, né? Claro, né? Porque a cozinha é uma área de trabalho da casa. Mas eu não queria nada muito assim absurdo, nem nada muito diferentão. Aqui tem uma cozinha que esse vídeo foi, inclusive, fui eu que gravei lá na Casa Cor, que pra mim é uma cozinha perfeita. Ela tá num lugar bem distribuído, pra mim tem uma quantidade de armário suficiente, ela tá interligada com a área de jantar, né, a mesa de jantar e a sala, então a gente consegue ver quem tá de um lado, quem tá do outro, então eu mandei essa referência aqui também, e eu queria muito, muito, muito uma janela atrás da pia, porque eu acho lindo. E eu acho que também traz muita funcionalidade, né? A cozinha é um lugar molhado. Eu tive uma experiência muito ruim, né? Num outro apartamento que eu morei aqui no Rio Grande do Sul mesmo, que não batia sol na cozinha e vários utensílios de bambu que eu tinha todos mofaram. Então, pra mim, é muito, muito importante ter essa integração, né? Aqui também a gente consegue ver a cozinha integrada com a sala e a sala de jantar. Claro, em relação à organização do espaço, eu não quis dar pitaco, porque tudo vai depender como vai ser o layout da casa, e isso a gente ainda não sabe, ela tá estudando, né? Os arquitetos estão estudando como que é possível fazer. E aí, da minha parte, as referências que eu juntei é de acabamentos, né? Eu gosto muito do madeirado e do branco. Eu acho que são tipos de acabamento que duram uma vida, a gente troca outros tipos de cores, outras aplicações, e isso aqui vai ficar eterno, né? Praticamente, assim. Não tem nenhum tipo de coisa que vai ficar datado tão rápido. E pra mim isso é muito importante. E também as grandes aberturas para fora, né? Ou para algum jardim, ou para algum tipo de vegetação, ou paisagismo que esteja fora de casa. Uma outra coisa que a gente pediu também é que no layout, a sala, a cozinha, nessa área social, fique aberta para o jardim. A gente pediu bastante jardim. Eu não falei isso do paisagismo, mas a gente quer praticamente mais de metade do terreno, quase metade do terreno, todo de jardim, de área externa. E essa cozinha interna é a mesma que vai ser de cozinha gourmet, né? A gente não queria duas diferentes, a gente queria que essa já tivesse próxima à área externa para que ela conseguisse ser utilizada dessa forma. Então, são referências bem simples até, né? De cozinhas, mas que falam dos acabamentos, falam das aberturas, falam um pouco de layout, a gente quer uma ilha, uma península, algo do tipo. Mas que seja compacto, assim como nessa referência aqui. Seguindo ainda aqui na área social, vou aproveitar, né, e falar de alguns desses itens que estão soltos aqui. Como sala de jantar não tem, porque ela vai estar integrado nisso, né, assim, não é que não tem na casa, não tem uma pasta específica, eu juntei algumas referências aqui também, mas é tudo naquele conceito de integração, né, cozinha, sala de jantar, sala de estar,
Aqui também tem em relação a cores, né, a decoração, ao tipo de decoração que eu quero trazer para casa. E também os corredores estão aqui. Então eu quero muito aproveitar o corredor, se existir, né? Eu acho que alguma área de corredor inevitavelmente vai aparecer. Mas eu gosto muito dessa vibe, assim, né? Uma luz baixinha, tranquila. Aqui tem um que é utilizado também como estante, tem uma janela com banco. Então são vibes de corredores. Tem uma que tem aqui, essa daqui eu separei por conta da claraboia, que eu acho muito importante ter iluminação natural em todos os ambientes possíveis. Aqui tem uma referência de escada. Claro, isso tudo vai ter que ser adequado para o orçamento, ver o que é possível fazer. Mas assim, são coisas que a gente acha bonito e que se tiver em casa vai ser de muito bom grado. Aqui também tem mais uma referência de janela. Linda, 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 assim, né? Que aproveita um espaço de passagem para ter um elemento decorativo. Aqui também tem mais aberturas aqui em cima que traz iluminação, evitando, né, que de dia você vai estar ligando luz em casa. Isso aí ninguém merece, pelo menos eu não quero. E também a gente falou que queria a porta de entrada, né, a porta principal colorida. E aqui eu juntei algumas referências de cores, azul e verde principalmente, e tem essa preta aqui. Mas de cor a gente reservou mais aquela. Aqui é uma referência de hall da entrada. Essa eu acho que tá muito classudona, mas eu acho que é uma boa referência. Assim como essa aqui, com quadros, um banco, né? Eu acho que traz muito o que é a nossa personalidade em todos os ambientes da casa, né? Não deixar para uma única parede. Eu queria muito que isso estivesse distribuído. Eu tenho uma plena noção que eu não vou conseguir fazer a casa desde o começo assim, no sentido de deixar me mudar já com ela toda decorada, mas é o projeto de longo prazo. A gente precisa de uma estrutura que acomode o nosso estilo de vida, o que a gente gosta de fazer. E depois a gente vai decorando aos poucos, montando, mobiliando, por aí vai. Vamos para o banheiro. Esse também está dividido em dois setores diferentes, que é banheiro e lavabo. Esses mais diferentões aqui, que dá pra vocês verem com papel de parede, cores ousadas, azulejos diferentões, é mais pra lavabo. Acho que lavabo é um ótimo lugar pra aloprar, assim, fazer coisas malucas e botar muita informação, coisas divertidas, porque não é um espaço que a gente fica muito tempo no lavabo. Então, eu quero trazer um papel de parede diferente, uma pia colorida, alguma coisa que chama mais atenção, que é mais, assim, artístico até, né? Mais ousado. E deixar os banheiros da casa, que serão dois, numa linguagem mais branda. Mas aqui, nas referências de lavabo, eu amei esse papel de parede. Achei belíssimo. Eu queria uma coisa mais louca, assim. Queria usar cor, usar papel de parede, enfim. E para os banheiros, fazer uma coisa mais sutil. Acho que com os acabamentos até bem parecidos com o que tava vendo de cozinha, né? Estou na esperança de caber uma banheira no banheiro, mas não sei se será possível, mas tá dentro da caixinha do se couber, coloca. Mas dá pra ver aqui, são acabamentos bem neutros, bem limpos, sem muita informação. O esquema de cores também bem pastel, assim, pouco saturado, justamente pra não ficar datado e não ficar velho, né? E aí eu acho que tudo isso dura muito mais tempo. Aqui tem um exemplo meio misturado, né? Dos acabamentos mais brandos e aqui um azulejo mais diferentão. Mas essas são as nossas referências de banheiros. E aí, já no quarto, eu quero muito fazer coisas diferentes. Não sei se é tão diferente assim, né? Mas aqui na parte de estrutura, né? Também coisas mais neutras. Só que eu quero muito uma cabeceira estofada e quadros e coisas e objetos coloridos. Então eu amei muito essa cabeceira aqui com os tigres estampada. Tem uma listrada aqui, coisa mais linda. Eu quero muito uma cabeceira assim, toda estofada, bonitona, sabe, que eu consiga colocar esses elementos decorativos junto, uma coisa bem colorida, bem divertida, mas ao mesmo tempo que não seja exagerado. Porque querendo ou não, quarto é o lugar onde a gente descansa, onde a gente quer dormir. Então tem um esquema de cores aí
maduro, assim, mas que existe, né? Tem essa diversão, tem esse lado mais lúdico, que eu acho que é legal no quarto, porque traz personalidade, né? Eu acho que uma coisa que a gente bateu muito na tecla é justamente isso, ter personalidade no quarto, principalmente nos itens que são mais fáceis de mudar, não é? Estrutural. Então, um tapete, uma cabeceira, uma roupa de cama, o quarto, uma pintura de parede é fácil, uns quadros para trocar se quiser também é fácil. Então, a ideia de quarto é mais ou menos essa. Eu vou descer de volta, né? Descer no sentido que os quartos foram na parte de cima da casa, voltar para o espaço de escritório, que a gente pediu um espaço separado de escritório, justamente para conseguir gravar os vídeos, trabalhar de casa quando é necessário. E Eduardo também, de vez em quando, trabalha de casa. É importante ter esse espaço separado. A ideia do espaço de escritório, porque todos esses ambientes eu que montei as referências, mas Eduardo aprovou o que ele gostava, o que ele não gostava. Só que no escritório é o ambiente que cada um vai fazer do seu jeito e ninguém pode dar pitaco. E aí, apesar de ser o mesmo espaço, a gente vai subdividir esse espaço de escritório, né, em 2 lados, a ideia é essa, e cada um decora, pinta, mobilia como quer. Por isso que tem 2 pastas diferentes. Então, no meu lado, eu acho que segue muito a linguagem da própria casa, de ter esses pontos, assim, de colocar decorações e tudo mais. Muita luz natural, espaço para livros. E o do Eduardo já tem uma vibe completamente diferente. Como eu falei, ele trabalha com tecnologia e ele pratica muito esporte. Ele ama todos os tipos de esporte. Então, as referências dele são praticamente preto, azul, luz de LED. Então aqui é em relação ao azul. Os acabamentos também mais sóbrios, que combinam muito com ele. E imagens de esporte, que ele consome muito. Ele é jogador de futebol americano, então vai ter os equipamentos dele que um dia vão virar decoração também. Então, essa é a referência para o escritório do Eduardo. Então tem os LEDs dele, tem os milhões de monitores. Então acho que isso junta bem qual que é a ideia de cada um para o espaço, né? Bom, eu não sei o que vocês acharam das minhas referências, de como a gente imagina visualmente que vai ser a casa, né? Em relação às decorações. A parte funcional eu não abri tanto aqui, né? Em relação a quantos banheiros vão ser e não sei o que, mas eu acho que dá pra entender bem onde tá o nosso coração em relação a esse projeto. Eu acho que vai ser muito legal a gente conseguir ver o processo completo até ter a aprovação final e já entendendo quais eram as referências, quais os pontos de partida. Espero que vocês tenham gostado de ver, abrir aqui, né, a minha caixa de Pandora para vocês em relação à minha casa, né, que vai ser o lugar provavelmente que eu vou morar por muito tempo. Pretendo que toda a vida. Deixem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, se vocês têm alguma referência para dar, para alguma indicação de referências visuais que ainda posso levar para frente, se vocês gostaram dessas ideias e o que vocês fariam diferente também, por que não? E a gente se vê nos próximos vídeos, que cada atualização que tiver da casa eu vou trazer aqui para vocês, mas nas próximas semanas vão ter vídeos aí sobre design, sobre decoração, sobre o mundo aí que eu habito e que trabalho. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!